Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós iremos fazer a leitura do texto bíblico que encontra-se em Marcos capítulo 6, do versículo 30 ao versículo 34. Peço que quem encontrar, por favor, se coloque em pé. Marcos capítulo 6, do versículo 30 ao versículo 34, diz assim: Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os ouviram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Nosso Deus, a Tua palavra, mais uma vez, está aberta diante de nós, daqueles que estão aqui neste dia, de forma presencial, que é a forma mais perfeita que temos de apresentarmos culto a Ti. Nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome por suas vidas e Te pedimos que essa palavra alcance os seus corações. Mas também queremos Te pedir, Pai, por aqueles que estão em casa, que também estão atentos, prestando culto ao Senhor. Dessa forma, Te pedimos que a Tua palavra também chegue aos corações dos Teus servos, que eles tenham atenção total para aquilo que ela nos diz por meio desta porção que acaba de ser lida, e que ao final desta celebração todos nós possamos nos sentir confortados com aquilo que a Tua palavra irá nos dizer. É o que eu Te peço, em nome de Jesus eu Te agradeço, amém. Os irmãos podem sentar. Faz alguns anos que eu li uma história muito interessante que me chamou muita atenção. A história diz que uma certa viúva morava numa cidade próxima à cidade do Rio de Janeiro. E essa viúva tinha uma filha adolescente, que ela tinha um cuidado muito grande por ela. E segundo o que a história dizia, essa viúva trabalhava para dar o melhor que a sua filha poderia ter. No entanto, ela temia, e temia muito, e orava muito para que a sua filha não fosse atraída pela vida noturna da cidade do Rio de Janeiro. Segundo o que a história diz, a mãe conversava muito com a filha sobre isso. Ela tinha um cuidado muito grande. Porém, ela precisava trabalhar e a menina ficava sozinha. Na época da história não tinha WhatsApp, Facebook, mas tinha televisão, e a filha tinha um contato direto com a televisão. E ela também tinha as suas amigas da escola, que de alguma forma exerciam algum tipo de influência sobre a sua vida. A história também diz que a menina era muito bonita e constantemente ela era assediada por conta de sua beleza. E infelizmente, diante de toda essa pressão, sem uma mãe presente, apesar de orar, de ter um cuidado, de ter o seu pai que já havia partido, não estar perto, ter o assédio constante, amizades e outras influências, ela cedeu às delícias, digamos assim, do mundo. Um certo dia, a mãe chegou em casa, havia uma carta em cima da cama que dizia assim: mãe,
muito obrigada por tudo que você fez, mas eu preciso conhecer o outro lado do rio. Eu vou tentar descobrir o que a sorte tem para mim. Hoje essa palavra não é muito utilizada, mas muitas pessoas a utilizavam no passado. Eu vou tentar descobrir o que a sorte tem para mim. A mãe sabia o que isso significava. Na verdade, estava acontecendo aquilo que ela havia temido por muito tempo de sua vida. E segundo o que a história diz, a mãe, entendendo perfeitamente o que aquilo poderia significar para sua filha, juntou todo o dinheiro que tinha e partiu para o Rio de Janeiro e foi atrás dela. Chegando lá, achou uma gráfica, mandou imprimir várias fotos de sua filha e um cartaz, e que estava escrito: filha, não importa o que você fez, não importa com quem você andou, por favor, volte para casa. Aquela mãe, segundo a história diz, foi aos bares, às discotecas, aos clubes noturnos, às zonas de prostituição, e aonde permitiram com que ela colocasse o cartaz, ela foi lá e colocou nas paredes, postes e portas, com a esperança de que sua filha, de alguma forma, visse em algum momento o cartaz e voltasse para casa. A história, muito triste, diz que a mãe voltou para casa sem sucesso. Mas depois de 1 ano e meio, a jovem, já afogada nas drogas e na prostituição, com o rosto totalmente diferente por conta do que as drogas haviam causado na vida dela, ela entra em um prostíbulo com um senhor de idade, drogada, e de repente ela vê um cartaz na parede que ela nunca tinha conseguido ver antes. Ela para tudo o que ela está fazendo, largou o cliente lá e foi ver principalmente a sua foto, de como 1 ano e meio antes daquele dia a sua aparência era tão bonita e agora estava totalmente desfigurada por conta das drogas. E ela não deixou de ver a imagem dela e também a frase que estava lá: filha, não importa o que você fez, não importa com quem você andou, por favor, volte para casa. Algumas pessoas, ao ouvirem essa história, vão dizer que esse é o verdadeiro amor de mãe, ou só uma mãe pode ter um sentimento desse. É assim que as pessoas pensam. Eu entendo que essa é uma atitude linda, amorosa e também de desespero, e que de alguma forma enfatiza, eu diria que pode até ilustrar aquilo que o texto nos diz, mas não chega nem perto do sentimento que Deus tem pelos seus filhos, a forma como esse texto mostra. Às vezes, por exemplo, a gente vê uma história desta e fica muito tocado, muito chocado pelo que aconteceu. E às vezes, por outro lado, lê esse texto aqui e não tem o mesmo sentimento, de que na verdade, apesar de vermos uma história desta que expressa um amor tão profundo, o amor de Deus está acima de qualquer amor que nós já pudemos provar neste mundo. Na verdade, é sem comparação. O nosso texto desta noite nos mostra isso, nos mostra que estamos perante um Deus que tem misericórdia, uma misericórdia inigualável. Mesmo que possa existir um sentimento de profundo amor nesse mundo, não pode ser igualado ao amor que o nosso Deus tem por nós, que foi manifestado através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É justamente isso que temos aqui, que Jesus se comove com a falta de direcionamento espiritual de suas ovelhas. Nós temos o texto deixando isso muito claro para nós. Poderíamos, por exemplo, chegar até o ponto dessa história toda. A gente percebeu que só aqui nós deveríamos vir até este ponto do versículo 34
para podermos meditar de uma forma um pouco mais detalhada sobre aquilo que esse texto nos mostra em apenas um destaque principal, que é o que temos um Deus misericordioso que se compadece de nosso estado espiritual. Eu falei para vocês na semana passada que a perícope da semana passada, ou a ideia que nós meditamos sobre o assassinato de João Batista, era um parêntese. Era um parêntese que Marcos abriu aqui para poder explicar a morte de João Batista pelo fato de algumas pessoas estarem levantando a questão de que o próprio Jesus era João Batista ressurreto. Então ele precisou esclarecer isso. Porém eu disse que o retorno da missão, ou o retorno dos 12, ainda iria acontecer o final da história, que nós precisaríamos contar hoje. Eles haviam sido enviados em uma campanha missionária, e agora eles retornam com um enorme resultado, eu diria, ou um enorme êxito. Depois que Marcos abre o parênteses, ele retorna à história e diz que como é que ela acaba? Ela acaba, os discípulos chegando diante de Cristo, eles se unem a Cristo. O texto aí que está diante de nós vai dizer que Jesus acolhe esses discípulos que voltam de alguma forma satisfeitos por aquilo que fizeram. Jesus percebe que eles estão cansados da missão que desempenharam e eles precisam descansar dessa missão. Esse texto aqui não diz, mas o texto de Mateus vai dizer que Jesus os convida para descansar na cidade de Betsaida. Eles vão para a cidade de Betsaida. Outro texto vai dizer que eles atravessam, do outro lado do mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia. Então eles vão para aquele lugar. E essas pessoas que já estavam agora conhecendo ou foram informadas do que Jesus estava fazendo, e não apenas Jesus, como também os seus discípulos estavam fazendo, porque receberam a autoridade de Cristo, pegam em barcos e vão para lá. Quando Jesus chega, já tem uma grande multidão nesse lugar. Os outros textos, não este aqui, em si o texto de Marcos é mais direto neste relato, vai dizer que Jesus cura, depois que se compadece dessas pessoas, muitos enfermos. A gente vai notar que muita gente com doenças, ou pessoas que tinham filhos doentes, ou parentes doentes, vão lá até Jesus para que pudessem receber a cura. Não eram só pessoas que estavam com problemas espirituais, elas estavam ali também em busca de cura física. A gente vai ver, por exemplo, ao final deste relato, que vai culminar com a questão da multiplicação dos pães e peixes, a gente vai ter uma ideia mais ou menos da quantidade de pessoas que estão ali, e no fim do dia, nós temos elas sendo alimentadas por Jesus. Outra coisa que precisamos considerar é que, além do relato, esse relato aqui ser o relato da conclusão da missão dos 12, Marcos o utiliza justamente como a introdução do milagre, ou do primeiro milagre da multiplicação dos pães e peixes. Lembramos aos irmãos que já falamos que Marcos está falando sobre a autoridade do Filho de Deus. Ele já fez algumas observações, e quando falamos que os discípulos foram enviados, nós falamos que Marcos está enfatizando aqui a ideia de que Jesus possuía autoridade sobre as forças da natureza, sobre os demônios, sobre as doenças incuráveis, inclusive sobre a morte, e depois ele delega essa autoridade a esses discípulos. Temos aqui, e aí depois ele vai relatar a autoridade de Jesus, inclusive em transformar aquilo que é basicamente pouca coisa em algo grandioso. O versículo 34, depois desse relato introdutório, chega aqui a ser o ápice do texto. O texto vai dizer que Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles. Eu queria colocar essa palavra aqui, a palavra compadeceu-se, porque ela tem um significado muito interessante dentro desse texto, para que possamos compreender o que está sendo dito aqui. Na sua Bíblia, provavelmente está se compadeceu-se, significa também que Jesus teve piedade daquelas pessoas, piedade no sentido piedade nosso,
de ter um sentimento de empatia, de misericórdia por aquelas pessoas, ele sentiu simpatia por elas, essa palavra significa também ser movido de compaixão, ou até mesmo ter dó, que é uma palavra que nós não utilizamos, ela tem um significado meio que depreciativo em nosso contexto, nós não usamos muito essa palavra, preferimos a palavra piedade ou compaixão, se compadecer, ter empatia pela pessoa. É uma palavra que nós conhecemos, e quando a gente olha para a raiz dela, no texto em grego, a raiz da palavra compadecer, tem a ideia de entranhas, de algo que está no profundo do nosso ser, das partes internas do corpo humano. Ela tem esse sentido, a raiz da palavra. Ela refere-se a um sentimento interno, não apenas a algo que você pronuncia e que as pessoas podem ver saindo dos seus lábios. Quando essa palavra era utilizada, e principalmente quando Marcos descreve o sentimento de Jesus, aqui por essas pessoas, ele está falando sobre o estado interior de Jesus, que é profundamente tocado por causa da condição daquelas pessoas. O que Jesus sentiu, de acordo com essa palavra, foi aquele arrepio que vem junto com uma vontade de chorar, quando você vê alguma situação extremamente triste. Extremamente triste. Você vê uma pessoa em uma situação totalmente de desgraça. Uma criança, por exemplo, você vai passando na rua e de repente vê uma criança toda maltrapilha, pedindo alguma coisa, pedindo esmola, diríamos assim. Ou alguém com uma doença totalmente incurável. Seria um sentimento desse, que às vezes a gente tem por uma pessoa que a gente vê em completa desgraça. Não apenas um sentimento de palavras, Jesus foi tocado profundamente por ver a situação daquelas pessoas. O texto vai dizer isso. Eu diria que essa palavra que Marcos descreve aqui proclama o maior e mais profundo sentimento de amor que já existiu nesse mundo. Quando Deus pisou na terra, Ele não demonstrou o seu amor apenas com palavras. Ele demonstrou em forma de sentimento profundo, um sentimento que era capaz inclusive de chorar pela desgraça humana, como nós temos o relato da morte de Lázaro. Jesus chorou, porque se comoveu profundamente com a morte de seu amigo. E aqui nós temos a palavra relatando esse sentimento de compaixão. Ele foi tocado profundamente. As palavras deste verso, eu diria que são bem entendidas por alguém que já teve algum vislumbre de uma situação dessa. Esse mesmo sentimento, eu diria para os irmãos, foi a causa de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário por nós. Não apenas esta vez, mas em outros momentos nós temos essa manifestação de Jesus, esse sentimento de compaixão. E nós diríamos para os irmãos, ou dizemos aqui, que a misericórdia de Deus por nós, revelada em Cristo, foi e é o maior evento da história humana. Todas as vezes que nós olhamos para Jesus, ou todas as vezes que nós olhamos para pessoas que estão passando por completa desgraça, é esse o sentimento que Jesus Cristo tem por elas. Eu já disse que a cada dia que passa, cresce o número de pessoas que se tornam ateus. E eu já disse aqui que existem dois tipos de ateus: o ateu filosófico e o ateu de protesto. O ateu filosófico é aquele cara que diz: eu estudei bastante e esse negócio não tem como existir Deus. E o ateu de protesto é aquele cara que diz que Deus não existe, mas na verdade ele tem raiva de Deus, porque alguma coisa aconteceu na sua vida lá atrás, e que ele imaginava que Deus deveria intervir, e Deus não interviu. Ele chegou à conclusão de que não existe Deus, porque se Deus existisse,
coisas ruins não iriam acontecer com ele. Em resumo, na minha concepção, só existe um ateu de protesto. Por trás de um bom ateu, há um cara revoltado com um Deus que ele diz que não existe. Quando nós olhamos para as Escrituras, e que a gente vê a situação, eu disse para vocês que esse texto aqui não nos diz, mas o correlato dele vai dizer que existiam pessoas que estavam doentes. Existiam pessoas que com certeza haviam sido desenganadas dos médicos, e Jesus olha para aquela multidão como ovelhas sem pastor e se compadece delas. Então, todas as vezes que existir alguém sofrendo, esse é o sentimento que Deus tem pelo sofredor. Esse sentimento de ter o seu ser interior comovido pela situação humana. E foi justamente por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, porque Ele se importa com aquilo que nós passamos. Porque tudo aquilo que nós passamos é por causa do pecado que entrou nesse mundo. Todas as desgraças que existem nesse mundo é por causa do pecado. Faz alguns meses eu li uma reportagem onde a reportagem diz que está crescendo o número de adultos que não querem ser adultos. E chegou-se ao cúmulo de pessoas dormirem em berço e usarem chupeta com 40 anos de idade. Segundo a psicologia, isso chama-se síndrome de Peter Pan. Eu compartilhei isso. E um colega meu de ministério pastoral foi lá e me interpelou. E disse que nem tudo é pecado. O problema maior do que esse, de que isso que estava evidenciado na reportagem. Disse: meu irmão, diferente de você, eu acredito que tudo que acontece nesse mundo de ruim é por causa do pecado. Por exemplo, um cara de 40 anos que se acha um bebê ou age como um bebê, não existiria se não existisse Gênesis capítulo 3. Qualquer problema que você possa ver que existe nesse mundo só existe por causa do pecado. Eu não sei como é que alguém pode dizer que o problema nem tudo é pecado. Existe outra coisa que explique isso, que eu não sei o que é, sinceramente. Talvez fosse a questão problema familiar que nós temos. Nós temos tido vários problemas familiares e a desestrutura familiar de alguma forma tem gerado vários dos problemas que nós temos visto aí. Mas a família só tem problema porque existe o pecado. O casamento só tem problema porque eu sou pecador. Na verdade, segundo o autor, que escreveu um dos melhores, ou talvez o melhor livro sobre relacionamento conjugal, ele diz que o casamento, na verdade, não tem problema. Quem tem problema sou eu e a minha esposa, que somos pecadores. E essa sociedade que está mergulhada em seus problemas. Por exemplo, as doenças existem porque existem pecado, por causa do pecado. A morte está aí no mundo matando pessoas por causa do pecado. E nós precisamos compreender o mundo nessa visão espiritual. Mas apesar da nossa miséria, da nossa desgraça, ou até mesmo do nosso abandono por parte daqueles que deveriam cuidar de nós, a Bíblia diz que Deus se compadece de nós na pessoa de seu Filho, e Ele vai continuar se compadecendo de nós, o tempo todo. Eu diria que esse forte sentimento de compaixão foi provocado, o texto vai dizer, pela falta de direcionamento espiritual humano. Eles estavam como ovelhas sem pastor, segundo o texto. A palavra pastor aqui, que é poimê, significa também boiadeiro, ou pastor.
Muitas vezes a Bíblia utiliza essa figura de linguagem, que era um serviço comum daquela época, talvez tão comum quanto o pedreiro, que a gente contrata o tempo todo para trabalhar em casa, alguns bons e alguns que não prestam, essa palavra aqui, só que ela tinha um significado tanto prático, daquele que trabalhava no sentido do pastoreio, e passou a ter um significado também espiritual. Por exemplo, você vai ler o livro de Zacarias, lá pelo final, nós temos a figura do bom pastor, que é Jesus, que o texto claramente está se referindo a Jesus, e nós temos a figura do próprio anticristo, que é apresentado como um pastor, que seria levantado neste mundo, que iria comer até as patas das ovelhas. Diz lá, ele arrancaria para comer. Então, a Bíblia muitas vezes utiliza essa figura, que é uma figura comum do trabalho daquela comunidade ou daquele contexto, e também passa a ter esse significado. No contexto prático aqui, ou no contexto mais direto, sem o simbolismo, a necessidade básica de uma ovelha na época de Jesus era ser cuidada por um pastor. Esse cuidado dividia-se em alimentação e proteção. O que o pastor fazia? Dentro daquele contexto, vocês sabem muito bem, já devem ter visto reportagem, como é que é o contexto de Israel. O pastor, principalmente a gente lembra de um dos maiores pastores que existiram no sentido prático, que foi Jacó. Jacó, no seu pastoreio prático, ele diz que muitas noites ele passou sem dormir por causa do cuidado que ele precisava ter com as ovelhas. Dentro daquele contexto passado, os irmãos, filhos de Jacó, inclusive precisam viajar no deserto para poder encontrar alimento. Então eles estão aqui por uma temporada, eles vão dormir aqui, acampar para cuidar das ovelhas. Depois que as ovelhas consomem o alimento desta parte aqui, eles precisam ir para outro lugar. Então eles ficavam viajando, e nessa viagem era justamente para cuidar dessas ovelhas, encontrar alimento e água. E nesse contexto, elas precisavam ser protegidas também do maior predador, que era o lobo. Duas necessidades básicas que os líderes judaicos não estavam cumprindo. Jesus Cristo alude aqui à situação das próprias pessoas. Esse versículo é também dramático, eu diria, ao se referir à situação caótica que aquelas pessoas estavam enfrentando. Eu já disse aqui para vocês que a comunidade judaica do primeiro século era dividida, era partilhada ao meio. Existiam aquelas pessoas que faziam parte de uma classe alta, uma classe dominante. Os sacerdotes estavam no topo, eles eram os mais ricos da comunidade judaica. Eles faziam parte do partido do MDB da época, tá? Eles estavam vinculados à política, eles eram diretamente ligados aos Herodes, principalmente ao domínio romano. Eram eles que estavam no topo. Por exemplo, eram eles que comandavam aquilo que estava acontecendo no templo de Jerusalém, quando Jesus vai lá e arrebenta com tudo. Eram eles que tinham as fazendas que forneciam os animais para o sacrifício. Eram eles que comandavam a troca de dinheiro que acontecia lá. Tudo ali eram eles que comandavam. Eles faziam parte da política judaica. E essas pessoas se colocavam acima, eles eram os abençoados por Deus. Aqueles que estavam na classe de baixo, os pobres, eram pessoas que eram amaldiçoadas por Deus. Por quê? Eles com frequência eram doentes, eram pobres. Essas pessoas Deus não queria, porque afinal de contas já estava evidenciado que eles estavam debaixo da maldição de Deus. Era assim que essas pessoas eram enxergadas, e são essas pessoas que estão diante de Jesus como ovelhas sem pastor. Elas deveriam ser cuidadas pela camada sacerdotal que se achava abençoada por Deus, enquanto oprimia esse povo. Eu falei aqui certa vez, inclusive expondo Marcos, que casamentos não poderiam acontecer
entre essas duas classes no primeiro século. Se trata dessas pessoas que estão diante de Jesus. Por isso é que eu digo que esse texto é um texto dramático, a situação é caótica, a situação que essas pessoas que viram em Jesus uma certa luz estão enfrentando. Olhando pelo lado literal da coisa, existia na época de Jesus, assim como hoje, pessoas que trabalhavam apenas pelo dinheiro. As classes sacerdotais, isso está muito evidente. Talvez o único ou os únicos sacerdotes que prestavam dentro daquele contexto foi o sacerdote, o pai de João Batista, e João Batista, que era o sacerdote. E o sacerdócio, eu já disse para vocês, era hereditário. Então, se o pai de João Batista era sacerdote, João Batista era um sacerdote e profeta também. São esses dois que aparecem na Bíblia como sendo pessoas que de fato serviam a Deus. O resto eram pastores que estavam comendo até as patas das ovelhas. Eles eram movidos pelo dinheiro. E em alguns contextos, por exemplo, em João capítulo 10, Jesus faz uma analogia dizendo que ele é o bom pastor. Ele é o pastor que, à semelhança do pastor que gostava da profissão, Jesus diz que ele dava a vida pelas ovelhas. Enquanto o mercenário, aquele que não era pastor, aquele que estava na profissão apenas por causa do dinheiro, quando vinha o perigo dos lobos, ele fugia do lobo. Ele não brigava com o lobo, por exemplo, como Davi brigava com os animais que tentavam comer as ovelhas que ele cuidava. Jesus vai dizer que esses falsos pastores sumiam diferente dele. Quando o falso pastor fugia, as ovelhas, segundo a alusão que Jesus faz, a ilustração de João 10, eram estraçalhadas, elas eram totalmente devoradas pelos lobos, principalmente porque a figura da ovelha, e talvez seja esse um dos pontos que a Bíblia se refere aos crentes como ovelha, é um animal indefeso. É um animal indefeso, a figura da ovelha. Tem uns carneiros lá que matam até boi, mas a figura da ovelha, no sentido geral, é aquele animal que é indefeso. E Jesus, em alguns contextos, vai fazer essa alusão. E aqui ele diz que ele olha, o Marcos diz que ele olha essas pessoas e enxerga elas, ovelhas, como se elas não tivessem pastor. Aqueles que eram os líderes judeus não estavam nem aí para aquelas pessoas. Eles viam os seus próprios problemas diários como um sinal da maldição de Deus. Eles não se achegavam àquelas pessoas. As ovelhas, por exemplo, no sentido comum, quando tinham um pastor que estava ali só por causa do dinheiro, iam ser comidas pelos predadores. Elas iam morrer ou passar fome, elas iam sofrer de doenças, iam morrer com bicho. É isso que acontece de uma forma comum. No sentido prático da comunidade de Israel, as pessoas estavam sofrendo sem esperança, porque aqueles que deveriam cuidar delas não estavam nem aí. Eles não, de alguma forma, tinham um cuidado especial por essas pessoas. Primeiro que eles se viam como alguém que estava acima. Então, Jesus vê na figura da multidão um abandono total. Ele vê aquelas pessoas como pessoas que foram abandonadas pelos líderes, que se achavam melhores do que elas. A palavra pastor poderia se referir aos líderes espirituais, mas também com frequência até mesmo aos líderes políticos. Eu falei para vocês que os líderes políticos daquela época também tinham a ver com a liderança espiritual, a liderança dos saduceus, que era da classe sacerdotal. E são essas pessoas que não cuidam das ovelhas de Cristo. Mas Jesus disse para os seus discípulos o seguinte: vamos descansar, que entendia que era algo que deveria ser feito, depois de uma longa jornada de trabalho, de cumprir a missão de uma forma perfeita. O próprio Deus estabeleceu o descanso quando criou o mundo. Jesus entende que o descanso deveria ser interrompido por uma causa maior, que era o cuidado de ovelhas que estavam perambulando como se não tivessem pastor.
E aí Jesus cuida daquelas pessoas. É isso que esse texto vai nos dizer até o fim, quando no fim do dia ele cuida de suas necessidades físicas também, depois de cuidar de suas necessidades espirituais. Que nós entendemos que esse texto também nos ensina que, ao ver as nossas necessidades, o Deus cheio de misericórdia não apenas percebe que nós precisamos de um direcionamento espiritual, ele oferece direcionamento espiritual. A Bíblia diz que Jesus começou a ensinar muitas coisas aquelas pessoas. Eu já falei para vocês, os outros sinópticos vão dizer que Jesus não apenas ensinou, ele curou aquelas pessoas, ele curou as feridas daquelas ovelhas, mas ele também ensina, ele alimenta aquelas ovelhas, ele cuida delas de uma forma especial, mas ele entende que além do cuidado, no sentido de curar as doenças daqueles indivíduos, eles precisavam de direcionamento espiritual, eles precisavam de direcionamento naquele deserto, eles precisavam de um pastor que cuidasse delas, que estivesse atento às suas necessidades. E Jesus entendeu que a maior necessidade que o homem tem é a necessidade espiritual. Nós temos tantas necessidades. Provavelmente você, antes de vir para cá, tenha pensado: o que eu vou vestir hoje? Isso é uma coisa mais de mulher. E às vezes a mulher chega na frente do espelho ou no guarda-roupa e abre assim e diz: eu não tenho roupa para ir. E às vezes algumas pessoas se desesperam e pensam assim: eu trabalho tanto e eu chego aqui no domingo, não tenho nenhuma roupa adequada para ir para a igreja. Que vida miserável é essa? Tem pessoas que pensam assim. E às vezes a gente acha que Deus deveria suprir principalmente isso. Mas o texto vai dizer, depois que ele nos diz que Jesus olhou para aquelas pessoas e as suas entranhas foram movidas em direção àquelas pessoas, ele entendeu que elas precisavam, dentre outras coisas, de direcionamento espiritual. Essa é a maior necessidade que nós como seres humanos temos. Nós precisamos de roupa para estar aqui, mas nós precisamos principalmente da palavra de Deus, e é isso que o texto vai nos mostrar. O ensino da palavra é o único capaz de direcionar quem anda errante. O ensino da palavra é o único capaz de colocar uma ovelha errante no caminho. Se você necessita de direcionamento espiritual, a palavra que vai oferecer isso. Jesus Cristo é o único capaz de proporcionar direção espiritual, e foi justamente por isso que ele morreu na cruz do Calvário. Mas existem algumas ovelhas, que na verdade eu tenho até dúvida se são ovelhas, que têm procurado igrejas, pregadores poderosos, campanhas, correntes poderosas, propósitos financeiros para poder resolver os seus problemas. Faz uns 10 anos que eu estava, umas 11h30, lá na 75, da Cidade Nova 6, e de repente eu vi uma mulher andando de uma forma muito veloz na rua, e ela parou perto de mim e me procurou onde é que tinha uma igreja com a oração do meio-dia, porque ela precisava ir lá. Eu estava perto da igreja que eu pastoreava, mas lá a gente não tinha oração no meio-dia. E aí eu disse para ela: olha, tem uma igreja ali. Geralmente essas pessoas, você vai dizer: não, pastor, você não pode julgar. Na verdade é condenar mesmo. A palavra julgar é condenar. Geralmente as pessoas que fazem isso, que procuram dessa forma, se você for fazer uma avaliação mais direta, a maioria delas não são pessoas firmadas em uma igreja. E geralmente elas procuram a igreja quando estão em uma determinada situação.
que elas entendem que elas precisam fazer algo mais. Essas não são ovelhas de Cristo. Quando nós olhamos para esse texto aqui, o texto não está tratando de pessoas que estão se desviando dos caminhos do Senhor e não querem saber de Cristo. O texto está falando de pessoas que estavam sofrendo com os pecados ou com a própria visão daqueles que os lideravam. Aqueles que estavam liderando aquelas pessoas estavam comendo aquelas ovelhas vivas como o próprio anticristo que a Bíblia diz que Deus iria colocar no meio do seu povo, aquele que não pouparia as ovelhas. Quando o texto diz que Jesus se compadeceu daquelas pessoas, eram pessoas que de fato estavam sedentas pela palavra de Deus. Eram pessoas que estavam de fato em busca daquilo que Jesus Cristo tinha para proporcionar a elas. Não estava falando de crente que não quer saber de Deus. Que o alimento é jogado, mas é como se fosse jogado a alguém que não está nem aí, a uma criança que mesmo que o alimento seja saudável, ela não quer saber. Ela prefere comer um biscoito recheado no almoço, do que uma comida saudável. A multidão que seguia Jesus não possuía alimento espiritual, a não ser tradições criadas pelos homens. Eu não sei quem escreveu isso aqui, eu apenas tinha copiado. Alguém comentando esse texto vai dizer: milhares de almas imortais estavam diante do Senhor em estado de ignorância, desamparadas no caminho para a perdição eterna, enquanto os líderes estavam lá em Jerusalém, achando que aquelas pessoas estavam no estado que estavam, por quê? Elas estavam condenadas ao inferno. A própria pobreza identificava que elas estavam em pecado. Ovelhas famintas num campo imenso, ovelhas passando fome porque não tinham ninguém para alimentá-las, embora existisse alimento em abundância, pois existia o Antigo Testamento para aquelas pessoas serem alimentadas, mas os líderes daquela época não faziam, não cumpriam com a missão. Os espirituais daquela época colocaram, eu diria que erva, no que deveria ser o alimento espiritual, com suas interpretações errôneas e tendenciosas das Escrituras. Os religiosos transformaram o que deveria ser um alimento vital para as ovelhas num veneno mortal. Foi isso que os religiosos fizeram com o Antigo Testamento. Foi assim que Jesus encontrou o mundo no primeiro século. Uma classe que está acima, que se acha superior aos demais, e por isso condena esses demais ao inferno, só porque eles adoecem, só porque alguns nascem doentes, ou porque não têm dinheiro, porque o sinal da bênção de Deus era a prosperidade. E Jesus Cristo chega a fazer alguns ataques. Um deles é que essas pessoas não conseguiam cumprir nada daquilo que elas exigiam dos demais. Isso evidenciando a má interpretação que aqueles indivíduos faziam do Antigo Testamento. Aquilo que nós acabamos de ler, os religiosos transformaram o que deveria ser um alimento vital, que era o Antigo Testamento, as leis de Deus, num veneno mortal. O Antigo Testamento só condenava as pessoas ao inferno e não conseguia aliviá-las de seus pecados. Mas Jesus, quando olha para aquelas pessoas, oferece um direcionamento. Ele rapidamente interrompe o descanso dos seus discípulos e o dele, e vai oferecer alento para aquelas ovelhas desamparadas. É isso que o texto diz quando ele diz que ele se compadeceu. Muitas dessas pessoas eram leigas no que se refere às leis divinas, e os que conheciam alguma coisa, na verdade, estavam ingerindo um veneno mortal, porque
já estava deturpado por aquilo que os mestres daquela época faziam. E o texto mais uma vez diz: e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Era o certo a ser feito, em favor de uma multidão que estava desamparada, sem direcionamento espiritual. É isso que Jesus Cristo deveria fazer, oferecer alimento saudável, pois só a palavra de Deus, ou a palavra pura de Deus, sem distorções, pode lavar os seres humanos de suas impurezas espirituais. É isso que o texto nos mostra, e eu quero fazer algumas considerações para encerrarmos aquilo que esse texto nos diz. Temos aqui a primeira delas, que enquanto houver tempo, o pastor de nossas almas continuará compadecendo-se de nós. Quando eu digo enquanto houver tempo, eu estou dizendo enquanto as portas estiverem abertas, o evangelho estiver sendo pregado, para que as pessoas se arrependam de seus pecados. Ele vai continuar se compadecendo das pessoas. E nós, como servos do Senhor, precisamos entender, nos momentos em que estivermos à beira do abismo, sofrendo qualquer coisa, precisamos entender que o dia em que o nosso Deus pisou nessa terra, que Ele viu alguém sofrendo, as suas entranhas foram comovidas com o sofrimento humano. É isso que Cristo faz, em termos práticos, quando vê o nosso sofrimento. O outro destaque que fazemos, atrelado a alguns pontos, Ele sempre nos dará direcionamento e alimentará as nossas almas. Por quê? Uma ovelha sem pastor não pode achar o caminho. Uma ovelha sem pastor não pode achar o caminho. Por quê? Uma ovelha sem pastor não pode achar pastos e alimentos, porque também uma ovelha sem pastor não tem defesa contra os perigos que a ameaçam. O texto está falando sobre ovelhas, não sobre bodes. E um dos pontos pelos quais a gente sabe que a pessoa que está padecendo é uma ovelha de Cristo ou um bode, que é uma ovelha de Cristo que precisa ter cuidados pastorais, precisa de compaixão de Cristo, da igreja e do pastor. Eu acho que é muito bem identificado em uma frase que o Spurgeon diz, quando fala sobre ovelhas. Ele diz assim: as ovelhas podem até cair na lama, mas só os porcos rolam nela. Quando uma ovelha cai na lama, é dever das outras e do pastor tirá-la de lá. Mas existe, por outro lado, muitos porcos que estão rolando na lama, reclamando, para justificar os seus pecados. Estão reclamando lá e continuam lá, mesmo que recebam algum tipo de ajuda. A Bíblia vai dizer que todo crente peca, mas aquele que de fato serve a Deus não tem prazer no pecado. É o que eu digo, que o crente peca por acidente. Aquele que não serve ao Senhor tem prazer em continuar a sua vida de pecado. Esse não é ovelha, esse é um porco que vive constantemente rolando na lama, inclusive tem prazer de estar lá nessa lama. A igreja de Cristo, nesse processo, precisa identificar, mas esse identificar precisa ser verdadeiramente com o identificar espiritual, e não a partir dos meus pressupostos. Uma certa vez um jovem, minha ovelha, disse: pastor, como é que eu posso identificar a vontade de Deus para a minha vida? Eu disse para ele: vivendo tão próximo de Deus, o quanto você puder como ser humano. Nós só podemos saber a vontade de Deus, ou identificar a vontade de Deus, se nós estivermos próximos dele. Existem muitas pessoas que estão dizendo: essa é a vontade de Deus, mas estão distantes de Deus. Não é possível saber a vontade de Deus sem estar próximo de Deus.
O cara está dizendo, eu sei a vontade de Deus, mas está milhares de anos-luz de Deus. Não é a vontade de Deus que nós veremos. Muitas vezes é a nossa própria religiosidade que tem condenado alguns indivíduos ao inferno, às vezes até ovelha de Cristo. Porque a nossa religiosidade nos diz que, na verdade, nós somos superiores, nós somos super crentes, nós estamos aqui na posição porque nós somos melhores. E às vezes existem ovelhas que tropeçaram na lama e nós, ao invés de puxarmos elas de lá, é como se botássemos o pé para que elas permanecessem lá, porque não merecem sair de lá. Por outro lado, às vezes a religiosidade mete o pé numa ovelha que tropeçou na lama e às vezes tem laçado um porco para tirar esse porco de lá, como se fosse ovelha. Isso tudo se dá por falta de conhecimento das Escrituras e por causa da cegueira que a religiosidade tem trazido para as pessoas. Assim como aconteceu no primeiro século, com os líderes religiosos que não se compadeciam. Eles é que deveriam cuidar daquelas ovelhas, mas precisou que o Filho de Deus descesse do céu para poder cuidar, se compadecer e dar um direcionamento genuíno para aquelas pessoas. Baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, a Tua palavra está diante de nós. Muitas vezes, ela nos fere, nos confronta, algo que nós não gostamos. Na verdade, desde cedo, nós não gostamos de ser contrariados. Ficamos extremamente chateados quando os nossos pais não fazem a nossa vontade, ou quando contrariam, quando nos confrontam. A Tua palavra muitas vezes faz isso. E nós, como meninos mimados, continuamos agindo da mesma forma que agíamos, como se estivéssemos diante de nossos pais. Senhor nosso Deus, nos esclareça que, diferente da birra que fazíamos no passado, a birra que fazemos hoje pode significar a nossa eternidade no inferno. Não é algo opcional, não é algo que pode passar depois. É a eternidade de cada pessoa que está aqui e que está em casa, que está em jogo. E o que é esta vida? Segundo diz a Tua palavra, ela é apenas um sopro, um bafo, que a gente sente e de repente acabou. É isso que é esta vida. Mas a eternidade, a eternidade, para aqueles que te serviram neste sopro, a eternidade será bela, de delícias celestiais. Mas para aqueles que viraram as costas para o Senhor, que rolaram na lama e gostaram de estar lá, a eternidade será uma desgraça. Nosso Deus, olhe para as Tuas ovelhas, continue compadecido delas e nos ajude, como filhos do Senhor, como servos do Senhor, a termos a visão que o Senhor tem, a olharmos para as Tuas ovelhinhas com um olhar de compaixão, e naquilo que pudermos, que estiver de acordo ou dentro de nossas capacidades humanas, que o Senhor também tem investido sobre nós, possamos curar as feridas delas e prepararmos cada uma delas para se encontrarem com o Senhor e serem libertas um dia de tudo aquilo que passam no sentido de sofrimento neste mundo. Eu te peço, Pai, te peço por aqueles que porventura têm estado em constante sofrimento, que possam olhar para esse texto e ver em Cristo, o Supremo Pastor, que Ele se compadece, que Ele não está alheio ao nosso sofrimento. Cristo não está alheio, por exemplo, aos órfãos, aos milhares de órfãos que ficaram.
neste mundo que ainda estão sofrendo, porque perderam um pai, uma mãe, avós, parentes de forma geral, amigos, ou qualquer outro tipo de relacionamento que tinham. O Senhor se compadece de tudo isso. Esse texto nos deixa muito claro, que possamos a cada dia enxergar um Deus amoroso, um Deus próximo de nós, porque é isso que Cristo representa, quando Deus pisou neste mundo. Ele demonstrou de uma forma muito clara, que o nosso Deus se compadece de nossas misérias, e vai continuar se compadecendo, enquanto nós vivemos neste mundo. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. A palavra está com